nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Estamos aqui para a leitura de mais 4 capítulos do livro de Isaías. Hoje os capítulos 53, 54, 55 e 56. Então, vamos à leitura. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. Quem tem acreditado em nosso relato e a quem é o braço do Senhor revelado? Porque ele crescerá diante dele como uma tenra planta e como uma raiz de terra seca. Não tem forma nem formosura, e quando nós viermos a vê-lo, não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Ele é desprezado e rejeitado dentre os homens, um homem de dores e familiarizado com a tristeza. E nós escondemos dele nossas faces igualmente. Ele foi desprezado e nós o tivemos por nada. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossa iniquidade. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado, nós temos nos afastado, cada um para seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo, ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim, ele não abriu sua boca. Ele foi tirado da prisão e do juízo, e quem declarará sua geração? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele chagado. E ele fez a sua sepultura com o perverso e com o rico em sua morte, porquanto ele não tinha feito nenhuma violência, nem engano algum estava em sua boca. Contudo, agradou ao Senhor feri-lo, ele o submeteu a padecimento. Quando tu vieres a fazer da alma dele uma oferta pelo pecado, ele verá sua descendência, ele prolongará seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas mãos dele. Ele verá o penoso trabalho de sua alma e estará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu justo servo justificará muitos, porque ele carregará as iniquidades deles. Portanto, eu dividirei para ele uma porção com o grande, e ele dividirá o despojo com o forte, porque ele tem derramado a sua alma até a morte, e ele foi contado com os transgressores, e ele carrega o pecado de muitos e fez intercessão pelos transgressores. Isaías capítulo 54. Canta, ó estéril, tu que não deste à luz, irrompa em canto e clama em alta voz, tu que não entraste em trabalho de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Amplia o lugar de tua tenda e permita-os estender as cortinas de tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga tuas cordas e fortalece tuas estacas. Porquanto tu transbordarás para a direita e para a esquerda, e tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Não temas, porque tu não serás envergonhada, nem tu serás confundida, porque tu não serás envergonhada, porquanto tu esquecerás a vergonha de tua mocidade,
e não lembrarás nunca mais a desonra de tua viuvez, porque teu Criador é teu marido, o Senhor dos exércitos é seu nome, e teu Redentor, o Santo de Israel. O Deus de toda a terra será ele denominado. Porque o Senhor tem te chamado como uma mulher abandonada e aflita em espírito, e uma esposa da mocidade, quando foi rejeitada, diz teu Deus. Durante um pequeno momento tenho eu te abandonado, porém com grandes misericórdias eu te recolherei. E em um ímpeto de ira eu escondi minha face de ti durante um momento, porém com eterna bondade terei eu misericórdia de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Porque isto é como as águas de Noé para mim. Porque como eu tenho jurado que as águas de Noé nunca mais deveriam se estender por sobre a terra, então tenho eu jurado que eu não estaria furioso contigo, nem te repreenderia, porque os montes desaparecerão e as colinas serão removidas. Contudo, minha bondade não se afastará de ti, nem o pacto da minha paz será removida, diz o Senhor, que tem misericórdia de ti. Ó tu afligida, arrojada com tempestade e não consolada, eis que tuas pedras com belas cores eu irei colocar e porei teus alicerces com safiras. Eu farei tuas janelas de ágata e teus portões de carbúnculos e todos os teus limites de agradáveis pedras. E todos os teus filhos serão discípulos do Senhor, e grande será a paz de teus filhos. Em justiça tu serás estabelecida, tu estarás longe da opressão, pois tu não temerás, e longe do terror, porquanto ele não se aproximará de ti. Eis que eles certamente conspirarão, porém sem mim. Quem quer que se reunir contra ti, cairá, por amor a ti. Eis que eu tenho criado o ferreiro, que aviva as brasas no fogo e que produz ferramenta para o trabalho dele. E eu tenho criado o devastador para destruir. Nenhuma arma que é forjada contra ti prosperará, e toda língua que vier a se levantar contra ti em juízo, tu condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça deles é proveniente de mim, diz o Senhor. Livro do profeta Isaías, capítulo 55. Ó todo o que está sedento, vinde às águas, e o que não tem dinheiro, vinde vós, comprai e comei, sim, vinde, comprai vinho e leite sem dinheiro e sem preço. Por que razão gastais dinheiro naquilo que não é pão, e seu trabalho naquilo que não satisfaz? Escutai-me diligentemente e comei aquilo que é bom, e permite que as vossas almas deleitem-se com a gordura. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e vossa alma viverá, e eu farei um pacto eterno convosco, as infalíveis misericórdias de Davi. Eis que eu o tenho dado por uma testemunha para os povos, um líder e comandante para os povos. Eis que tu chamarás uma nação que tu não conheces, e nações que não te conhecem a ti correrão por causa do Senhor teu Deus e pelo Santo de Israel, porque ele tem te glorificado. Buscai vós ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está próximo. Deixe que o perverso abandone seu caminho e o homem injusto seus pensamentos, e permita-o retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele, e para nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem são os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque como os céus são mais altos do que a terra, deste modo são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos do que os vossos pensamentos. Porque como cai a chuva e a neve desde o céu e não retornam naquela direção, porém molha a terra e a faz produzir e brotar, para que possa dar semente para o semeador e pão para o que come, assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ela não retornará para mim vazia, porém ela fará acontecer aquilo que eu desejo e ela prosperará na coisa para a qual eu a enviei. Porque vós saireis com alegria e sereis conduzidos com paz. Os montes e as colinas irromperão diante de ti em canto, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro brotará o pinheiro, e no lugar da sarça brotará a murta. E isto será para o Senhor por como um memorial e por um eterno sinal que nunca deixará de existir. Livro do profeta Isaías, capítulo 56. Assim diz o Senhor: guardai o direito e praticai a justiça, porque minha salvação está próxima a chegar e minha justiça a ser revelada. Abençoado é o homem que faz isto e o filho de homem que agarra-se a isso, que abstém-se de profanar o Shabat e guarda sua mão de fazer qualquer mal. Nem deixa o filho de estrangeiro que se tem unido ao Senhor falar dizendo: o Senhor tem me separado completamente do seu povo. Nem deixa o eunuco dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Portanto, assim diz o Senhor aos eunucos que guardam meus Shabats e que escolhem as coisas que me agradam e agarram-se ao meu pacto. Precisamente a eles darei eu em minha casa e dentro de meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Eu darei a eles um nome eterno que não será cortado. Também os filhos do estrangeiro que se têm ajuntado ao Senhor para servi-lo e para amarem o nome do Senhor, para serem servos dele, todo aquele que abstém-se de contaminar o Shabat e agarra-se ao meu pacto. A eles os levarei ao meu santo monte e os farei alegres em minha casa de oração. As ofertas queimadas oferecidas por eles e seus sacrifícios serão aceitos sobre meu altar, porque minha casa será chamada uma casa de oração para todos os povos. O Senhor Deus, o qual reúne os exilados de Israel, diz: contudo, eu reunirei outros a eles, além daqueles que estão reunidos a eles. Todos vós, animais do campo, vinde para devorar. Sim, todos vós, animais de dentro da floresta. Suas sentinelas são cegas, elas não dão conta de nada. Elas são todas cães mudos, incapazes de latir, dormindo, nada fazendo, amando cochilar. Sim, elas são cachorros vorazes, aos quais nunca se fartam, e elas são pastores que não podem compreender. Elas todas olham para o seu interesse próprio, cada um para o seu ganho, de sua região. Vinde vós, dizem elas, eu irei buscar vinho, e nós nos encheremos com bebida forte, e amanhã será como este dia, e muito mais abundante. Amém? Então lemos aí 4 capítulos, do livro
do profeta Isaías. Bom, o livro é profético, né? E no primeiro capítulo aqui, no 53, Isaías vem então profetizando a vinda do Senhor, o que ele seria, o que aconteceria, enfim. E ele diz no verso 4 que ele levou sobre si, né, as nossas dores, as nossas transgressões, enfim. O Senhor diz isso para nós, é uma garantia da palavra. Ela diz que aquilo que afligiu a vida dele nos trouxe a paz. Então é uma garantia de que realmente ele já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. No verso 10, ele diz assim, o profeta, olha, com tudo isso que o Senhor Jesus iria passar, né? Porque isso aqui é uma profecia que já se cumpriu, mas que iria ao tempo dele cumprir-se, né? Contudo, agradou ao Senhor feri-lo e o submeteu a padecimento. Pode ser assim uma passagem bem difícil de entender, né? Algumas traduções dizem que agradou ao Senhor moer o Senhor Jesus, ou seja, esmagar mesmo, padecer, né? Fazê-lo padecer. Mas a questão é que era por nós, né? Por todos nós. Então, o Senhor Jesus aceitou o desafio e agradou a Deus moer ao Senhor. E no capítulo seguinte a gente tem uma passagem bem conhecida, que é o verso 17, né, do capítulo 54, que diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperaria e que toda língua que viesse a se levantar contra nós em juízo seria condenada. E isso é uma herança, ou seja, uma promessa do Senhor, né? Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça deles é proveniente de mim, diz o Senhor. Então, todo que é servo do Senhor, todo aquele que serve a Deus, que nasceu de novo, é filho do Senhor, né? Ele tem esta herança de que nenhuma arma prosperará contra ele e que nenhuma língua que se levantar em juízo prosperará, né? Terá êxito, ok? No capítulo 55 também tem uma passagem que é muito conhecida, que é o verso 6. Buscai vós ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invocai-o enquanto ele está próximo. Porque diz que um dia o Senhor vai voltar, ele vai levar a sua igreja. E aí depois não haverá oportunidade para que nós possamos invocá-lo, adorá-lo, buscá-lo. Então, este é o momento de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Busque em todo o tempo, para todas as coisas. Tudo que você precisa, isso deve ser colocado no altar do Senhor, deve ser colocado para o Senhor as suas necessidades e invocar ao Senhor enquanto Ele está próximo. Quando Ele vem, então, invoque a Ele: Senhor, eu necessito disso. Pai, sozinho eu não vou conseguir, ok? E o Senhor vem falando para que as pessoas mudem os seus comportamentos, né? No outro versículo, tá bom? No outro capítulo, que é o 56, então o Senhor faz várias promessas a quem não é, né? Que é estrangeiros, eunucos. Então, uma leitura rica, né? Uma leitura rica, tá bom? Então, vamos orar ao nosso Pai? Pai, obrigada, gratidão, Senhor, porque a Tua palavra ela nos garante nesses capítulos que nós lemos que o Senhor Jesus, quando morreu, levou sobre Ele todas as nossas enfermidades e que o castigo que estava sobre a vida dele, que foi colocado as transgressões, este castigo nos reverteu em paz e hoje nós temos essa paz que excede todo entendimento.
Gratidão, Senhor, pelas promessas, gratidão pela consolidação de muitas delas já, e louvamos porque a maior promessa que o Senhor fez é que aquele que crê não pereça, não vai perecer, mas vai receber a vida eterna, né? Basta que creiamos no Senhor Jesus e que Ele veio. Nós vimos a sua vida, né? O Verbo se tornou carne, Ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do único do Pai, e por causa disso, Senhor, aquele que crê nisso recebe a vida eterna. Então, muito obrigada, Pai. Gratidão pela tua graça, que é de graça. Nós não fazemos nada por ela, nem poderemos um dia retribuir, mas ela nos alcançou. Muito obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor olhou e o Senhor nos alcançou, a tua graça nos alcançou. Gratidão por tudo, por todas as coisas, pelo padecer que o Senhor moeu, Senhor Jesus, porque o Senhor o ressuscitou dentre os mortos, e hoje ele vive, e por isso nós temos esperança. E essa esperança é o que nos dá forças para caminharmos todos os dias. Muito obrigada, Senhor, pela esperança, o amor que nunca acaba e tudo mais que o Senhor já derramou sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida então, e nos vemos no próximo vídeo. Estamos quase terminando o livro do profeta Isaías. Fique na paz.